Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Raba. Davi ficara em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava, e era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabé, filha de Elião, mulher de Urias, o Hiteu. Então Davi mandou mensageiros, e eles a trouxeram. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher depois voltou para casa e percebeu que estava grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias, o Hiteu. Joabe assim o fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa. Dormiu à porta do palácio com os demais servos do seu amo. Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltastes porventura de uma viagem, por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento. E teria eu ainda a mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. E no dia seguinte, Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite Urias não desceu à sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia a carta: coloca Urias na frente, onde o combate por mais renhido, e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias, o Hiteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobaal? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o Hiteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei de Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo o que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele: os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram sobre os teus servos, e morrendo 18 dos servos do rei, morreu também o servo Urias, o Hiteu. O rei respondeu ao mensageiro: dize a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui e ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade, até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte do seu marido, a mulher de Urias chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradava ao Senhor.
O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ele crescia junto dele com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei de Israel. Salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos seus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu te teria juntado outros favores. Porque desprezaste o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias o Heteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Heteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e dá-las-ei a outro que dormirá com elas à luz do sol, porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa prostrado por terra, vestido em um saco. Os anciãos de sua casa, de pé junto dele, insistiam em que ele se levantasse do chão, mas ele não quis, nem tomou com eles alimento algum. Ao 7º dia, morreu o menino, e os servos do rei não ousavam dar-lhe a notícia, pensando: quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e ele não queria ouvir-nos. Quanto mais se afligirá agora se lhe anunciarmos que o menino morreu. Seria uma desgraça. Davi notou que os seus servos cochichavam entre si e compreendeu que o menino morrera. Perguntou-lhes: morreu o menino? Sim, responderam-lhe. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus servos disseram: que fazes? Quando a criança ainda vivia, jejuavas e choravas, agora que morreu tu te levantas e comes? Eu jejuava e orava pelo menino enquanto vivia, respondeu ele, porque dizia comigo: quem sabe, talvez o Senhor terá pena de mim e o menino ficará bom. Mas agora que morreu, para que jejuar ainda? Posso por acaso fazer voltar a vida? Eu é que irei para junto dele. Ele, porém, não voltará mais a mim. Davi consolou Betsabé, sua mulher, foi procurá-la e dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz um menino, ao qual chamou Salomão. O Senhor o amou e revelou isto a Davi por intermédio do profeta Natã.
que deu ao menino o sobrenome de amado de Javé, segundo a ordem do Senhor. Joabe, que sitiava Raba dos Amonitas, apoderou-se da cidade das águas, e enviou a Davi mensageiros com essa notícia: assaltei Raba e ocupei a cidade das águas. Ajunta o resto do exército, vem acampar perto da cidade e tomá-la, para não acontecer que, tomando-a eu, seja-lhe dado o meu nome. Reuniu Davi todo o exército e foi contra Raba, assaltando-a e tomando-a. Tirou a coroa da cabeça de Milcom. Esta pesava 1 talento de ouro e era ornada de uma pedra preciosa que foi colocada sobre a cabeça de Davi. O rei levou da cidade grande quantidade de despojos. Quanto à sua população, fê-la sair para empregá-la em serrar, em trabalhar com a picareta e o machado e em fazer tijolos. Assim fez com todas as cidades dos amonitas. E Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém.